Bom dia, irmãos. Muito bom estar tomando café juntos mais uma vez. E mais importante, vamos tomar café com Cristo. Estamos começando mais uma semana de Café com Cristo, transmitindo a mensagem de esperança no mundo desesperado. Uma mensagem bíblica, uma música sacra para começar o seu dia. E na nossa igreja, no mês de abril, nós temos o mês que nós chamamos Campanha da Família. E todo mês de abril que nós separamos algumas semanas, em abril e maio também, para celebrar a família e para trazer alguns estudos, né? Então, mesmo sendo separados, vamos focar na nossa vida espiritual. E nós vamos começar um novo estudo essa semana. E vamos começar a leitura em 1 Pedro, capítulo 2. E nós vamos fazer a leitura na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, da Italiana. E vamos fazer a leitura aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 5. E nós vamos falar essa semana sobre a nossa casa espiritual. E aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós encontramos aqui no versículo 5, o nosso tema, né, dessa semana. Aqui fala sobre pedras vivas, que como pedras vivas nós somos edificados numa casa espiritual. Então, a figura do texto escolhido aqui é sugestiva, né? Somos pedras vivas e fazemos parte da casa espiritual. Então, feita de gente, não de tijolos e cimento, mas aqui está falando sobre a casa espiritual. Jesus usou também na figura do edifício, da casa, quando ele disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa pedra que ele refere em Mateus capítulo 16 é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: sobre essa pedra, falando sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja. Então, Jesus é a rocha. E Pedro, ele afirma aqui, versículo 4, veja comigo: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E tomara que Cristo seja precioso para você e precioso na sua vida. Ao nos aproximarmos e nos unirmos a Jesus pela fé, algo extraordinário acontece. Como a Bíblia diz, nós somos edificados uma casa espiritual. E Paulo, ele até esclarece, né, essa verdade em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22. E lá a palavra de Deus diz também: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, do qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus, né? Que Deus habita em nós. E nós estamos edificando a nossa vida espiritual. Além de ser uma pedra que vive, Jesus também, ele é a pedra angular.
e como pedra angular naquelas antigas construções, era a primeira a ser assentada na esquina do edifício. E sem aquela pedra angular, aquela pedra era ponto de referência para construir as paredes, para toda a construção daquele edifício. Realmente aquela pedra angular era a pedra principal, porque ela era ponto de referência para que seja construído bem reto e alinhado com toda a construção. Então, a pedra angular era padrão para as demais pedras. E Jesus, nós somos edificados uma casa espiritual e ele é o nosso padrão. Então, no fundamento dessa edifício, dessa casa espiritual, realmente o primeiro alicerce é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Vira comigo lá Neemias capítulo 1, e nós encontramos no livro de Neemias um livro que fala sobre restauração, que fala sobre avivamento, que fala sobre renovação, como que o povo de Deus que estava no cativeiro foi levado do cativeiro por causa da sua desobediência a Deus, passou 70 anos no cativeiro e agora estão retornando para Jerusalém. E Neemias foi usado por Deus nessa época. Então, no livro de Neemias, no livro de Esdras, fala sobre esse mesmo acontecimento do retorno do povo de Israel para a terra palestina. E no livro de Neemias, o livro fala sobre a volta do povo de Israel e a reconstrução de Jerusalém e do templo para adoração a Deus. E a lição maior para nós é como edificar a nossa vida, a nossa casa espiritual. Então, nós podemos tirar algumas lições desse livro de Neemias para nos ajudar na edificação da nossa vida espiritual. Então, o nome Neemias, o próprio nome significa aquele que Deus consola ou confortado por Deus. E ao ler o livro de Neemias, nós podemos ver essa qualidade evidente na vida desse servo de Deus. Lendo o início da história de Neemias, nós podemos aprender diversas lições práticas para a nossa vida. E Neemias estava comovido pela situação do povo naquela época. Ele recebeu as notícias, como que os muros foram derrubados e o povo tinha sido levado pelo inimigo ao cativeiro. E a cidade de Jerusalém estava em miséria, desprezo. E verdade, isso é um quadro, um quadro de como Deus nos encontra antes de Cristo. Deus nos encontrou quando Jesus nos salvou, realmente muitas vezes, uma vida estruturada. Mas o salmista ele expressou essa maneira em Salmos 40, e versículo 1 e 2. E o salmista ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha. Então firmou os meus passos e me deu um novo cântico, um louvor ao nosso Deus. Então Deus lhe deu a tarefa de construir Jerusalém. Ele deu essa tarefa para Neemias, e como que nós também temos a tarefa de edificar a nossa vida espiritual. Muitas vezes a pessoa pede oração, não tem nada contra pedir oração por sua vida espiritual, e nós oramos mesmo, mas verdade, a nossa vida espiritual é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade de edificar, de fortalecer, de buscar ao Senhor. E quando se fala em construção, é sempre necessário começar com algo fundamental, o alicerce, o fundamento. Então, Deus quer que tenhamos a certeza absoluta da nossa salvação. Então, se você não tem esse alicerce, então é muito difícil, vai ser de construir a sua casa sobre
a rocha. Então, não podemos viver nossa vida cristã nos perguntando, ou nos preocupando cada dia: será que eu sou salvo hoje? Eu pequei, então eu acho que eu perdi a minha salvação. E a pessoa vive com aquela incerteza, mas realmente é a vontade de Deus que você tenha a certeza da salvação. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, Jesus conta a história de dois homens. Cada um construiu a sua casa. Um construiu muito rápido, pois ele construiu sobre a areia. Outro demorou mais, porque ele lançou um alicerce numa rocha. Ele cavou até que achou aquela rocha, aquela pedra de toque, para construir a sua casa. E a tempestade veio para ambas as casas, veio para ambas as famílias, veio para ambos os lares. Mas aquela casa que permaneceu mesmo na tempestade foi aquela que foi construída sobre um alicerce firme. E a outra construída sobre a areia desabou. Então, na vida de Cristo, nos dá a certeza da vida eterna. Então, o próprio Jesus declara a respeito de todos os que nele creem: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, nós temos a certeza, porque nós estamos seguros na mão de Deus. Então, não há ninguém, nem mesmo você, que possa arrancar de si próprio a salvação. Então, nós estamos seguros na mão de Deus. Mas também na palavra de Deus nos dá a certeza da vida eterna, pois a Bíblia diz: essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, nós temos a certeza absoluta através da palavra de Deus. Mas terceiro é a presença do Espírito Santo no íntimo, que nos dá a certeza da vida eterna. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo nos acompanha para verificar a nossa chegada segura nos céus. Então, graças a Deus. Então, não somos desse mundo, então nós pertencemos ao céu, nós pertencemos ao Senhor. Então, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Então, é interessante aquele versículo, Romanos 8, 16, não diz que seremos filhos de Deus, mas nós já somos. E uma vez filho, é filho para sempre. Então, graças a Deus, nós temos essa certeza absoluta da vida eterna. E você, meu querido amigo, se você não tem a segurança, a certeza da salvação, é importante que você cuida dessa verdade, para que você possa ter um alicerce firme na sua vida espiritual. Uma história interessante foi em 1937, foi a construção da grande ponte Golden Gate. E essa ponte foi concluída em 1937. Custou 77 milhões de dólares. Naquela época era muito grana. Mas aquela foi construída em duas etapas. A primeira foi bem lenta e a segunda foi bem rápida. O que fez a diferença? Na primeira etapa, caiu mais de 23 homens, pedreiros, que caíram daquela construção e morreram. E depois a obra foi interditada, foi interrompida, porque os pedreiros ficaram com tanto medo de cair para a morte, que eles não queriam mais trabalhar. E finalmente um dos engenheiros, ele teve uma ideia. Ele disse que nós precisamos de colocar uma rede de proteção embaixo dos funcionários enquanto eles trabalham. E eles compraram aquelas redes do circo, trouxeram lá, colocaram embaixo da construção com um investimento de 100 mil dólares. Eles conseguiram montar toda aquela proteção. E daí começou a segunda fase. E na segunda fase, realmente foi muito rápido. Eles até conseguiram terminar em 25% mais rápido do que
o prazo que foi dado e não morreu mais ninguém naquela construção. Aliás, caiu apenas 10 homens, 10 pedreiros, mas todos foram seguros naquela rede. Então, qual o motivo que a obra desenvolveu tão rápido, com tanto sucesso? Foi devido à segurança de ser salvo. Caso que alguém caísse da construção, ele tinha segurança que seriam seguros. E você, meu amigo? Você tem a segurança da salvação? Graças a Deus, você pode servir a Deus e construir a sua vida espiritual quando você tem essa segurança, essa certeza da salvação. Nós sempre estaremos seguros nas mãos de Deus. Vamos refletir e vamos ouvir uma música agora. E aí onde você está, vamos orar e vamos pedir ao Senhor. Senhor, ajuda que eu possa construir e edificar a minha vida espiritual essa semana. Oremos.